Temos como versículo base, está lá em Mateus 6:34. Que os amados irmãos possam abrir aí para nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? O versículo 6:34 diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Vamos estar orando a Deus, pedindo a direção para que tudo que venha a ser feito aqui seja para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos estar orando ao nosso Deus. Deus amado e querido Pai, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Deus, Tu és santo, Tu és o motivo de nós estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, a direção de tudo que venha a ser feito aqui, Senhor, seja na direção do Teu Santo Espírito, Pai. Esteja conduzindo, Pai, cada palavra que venha a ser ministrada, Pai, seja direcionada ao coração de cada um de nós, Senhor. Cada vida que se encontra, Senhor, em suas casas, Senhor, neste momento, queremos Te pedir, Senhor, que os nossos corações estejam cativos à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a cada coração esteja, Senhor, atento ao que o Senhor quer falar aos nossos corações pelo poder que há na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que ela é poderosa, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é poderosa para restaurar as vidas e a Tua palavra é poderosa para nos guiar, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja na direção de tudo, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração tem como tema viva o presente na presença de Deus. Viva o dia de hoje, viva o momento na presença de Deus. O versículo base diz assim: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então o que nós podemos ver nesse versículo diz que cada dia trará os seus próprios cuidados, cada dia trará os seus próprios males. Então que nós possamos, como diz a palavra assim, viva o presente na presença de Deus, porque se nós nos ocuparmos com o passado e se nós nos ocuparmos nas inquietações do futuro, terminamos muitas vezes esquecendo de viver o presente. E quando nós esquecemos de viver o presente, nós estaremos comprometendo nossa vida para com Deus. E como introdução, podemos, fiz algum comentário, diz assim: a natureza humana tem a tendência de passar parte de sua vida voltada para refletir, seja no passado, seja no futuro. Portanto, nós devemos estar vigilantes para que essa tendência não se torne hábitos constantes e deixamos de viver o presente. Então nós devemos, como servo de Deus, estar vigilante para que esses hábitos que faz parte da nossa vida, de estarmos muitas vezes durante o nosso momento presente, estarmos voltados para trazer à memória alguma coisa do passado, ou estarmos voltados para nos preocuparmos com o futuro e essas coisas nos fazer a nós deixarmos de viver o presente. Porque quando nós vivemos o presente ele vai refletir no nosso futuro. Se nós deixarmos de nos dedicarmos no nosso presente, na presença de Deus, nós temos um futuro incerto, nós temos um futuro duvidoso, porque nós deixamos de viver o presente. Então que nós possamos receber a palavra de Deus nessa noite, que nós possamos estar meditando como nós devemos viver o presente na presença de Deus. E diante dessa palavra, Deus colocou no meu coração 3 princípios que nos ajudará a viver o presente na presença de Deus. Amém? Primeiro princípio diz assim: Deus conhece a nossa estrutura. Então Deus sabe
Cada um de nós conhece a nossa estrutura. É como nós olharmos para um engenheiro que foi lá e projetou um veículo. Ele conhece cada detalhe daquele veículo, porque foi ele quem criou aquele veículo. Então Deus nos criou, Ele conhece a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós temos essa tendência de estarmos, em alguns momentos da nossa vida, estarmos voltados para o passado. Muitas vezes nós voltamos para o passado para se lamentar, nós voltamos para o passado para muitas vezes se entristecer, nós voltamos para o passado para muitas vezes dizer: eu perdi aquela oportunidade, eu perdi aquele momento, eu perdi aquela oportunidade que surgiu na minha vida. E muitas vezes essas coisas atrapalham, muitas vezes essas coisas traz até muitas vezes um desânimo, um desespero para aquela pessoa, porque ela se voltou para o passado. E muitas vezes a pessoa tem a tendência também de voltar para o futuro, nas preocupações: como será daqui a um ano, como será daqui a 2 meses, será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas, será que meus filhos vão se formar, será que eu vou conseguir uma estabilidade financeira, será que eu vou conseguir minha casa própria. Muitas vezes as pessoas também veem as suas preocupações se preocupar com as coisas do futuro que realmente ainda não aconteceram. Então Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós temos essa tendência. Por isso, através da sua palavra, Ele está sempre disposto, sempre nos orientando como nós devemos nos comportar. Amém? No versículo que está lá em Salmos 103:14, que fala, o versículo diz: Deus conhece a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pó. Sabe que nós somos limitados, sabe que nós somos frágeis, sabe que nós temos tendência ao erro, sabe que nós temos tendência a nos desviar muitas vezes dos propósitos dEle para com as nossas vidas. Então Ele nos conhece, porque sabe que nós somos limitados, e Ele está sempre pronto para nos orientar. E nós podemos ver que está lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, vamos estar meditando, que as inquietações, as ansiedades, as preocupações, isso faz parte da nossa vida terrena. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por essas situações, mas Deus nos ensina como nós devemos nos comportar diante dessas situações. Quando vinham as dificuldades, quando vinham as preocupações, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir como pessoas de Deus. Amém? Filipenses 4, do 6 até o versículo 8, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então essa palavra de Deus aqui para as nossas vidas, Deus nos mostra o segredo diante, muitas vezes, das ansiedades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Ele nos ensina assim, no versículo 6, assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei qual é a inquietação que muitas vezes está vindo sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor, que é poderosa, ela diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas ela nos mostra como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Não é simplesmente deixar de estar inquieto, mas temos que tomar atitude diante das inquietações que porventura venham sobre as nossas vidas. E o versículo continua dizendo assim: antes as vossas petições
seja em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Então a palavra de Deus aqui nos mostra qual é a nossa postura. Está porventura vindo alguma inquietações sobre as nossas vidas, sobre a sua vida? A palavra do Senhor nos orienta. Antes, apresente a Deus. Coloque diante de Deus. Chega diante de Deus. Senhor, está vindo algo, essa inquietação sobre a minha vida, mas eu apresento a Ti. O Senhor Jesus Cristo assim diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é leve e é suave. Então, o Senhor está dizendo: entrega as tuas inquietações a mim. Não fique sobre ti as inquietações, porque você é pobre, porque você é frágil, você não vai suportar, você não vai aguentar. Mas eu te peço, me entrega, apresente a mim através de orações e súplicas. E a palavra de Deus é maravilhosa. No versículo 7 diz assim: depois que nós não nos inquietamos, mas nós apresentamos a Deus, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Então, quando nós temos a postura de, porventura, vem as inquietações, mas nós apresentamos a Deus, Deus nos dá a paz. Essa paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar os nossos corações. Nós podemos perceber, quando nós apresentamos a Deus, Deus nos dá a paz. E aqui, isso não vai mais estar nos inquietando, mas nós vamos estar, como diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Amém? Então, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vão vir inquietações, vão vir dificuldades, mas Ele nos ensina o segredo. Ele nos ensina como nós devemos nos comportar diante de todas essas situações. A parte 2 é o segundo princípio, que essa parte aqui Deus colocou no meu coração hoje, quando eu estava meditando, de forma tremenda. Quando nos voltarmos para refletir sobre o passado ou futuro, como fosse, isso é inevitável, passado e futuro faz parte do nossa vida. Nós vamos, em algum momento das nossas vidas, vamos estar pensando, refletindo no passado ou no futuro, mas o que eu achei mais interessante, que diz assim: esse momento deve estar entrelaçado para nossa edificação no tempo presente. Se porventura eu vier refletir com alguma coisa no passado ou no futuro, esse momento ele deve estar entrelaçado para a nossa edificação no tempo presente. Esse momento ele não pode ser uma angústia, esse momento ele não pode trazer um desespero, esse momento ele não pode trazer um desânimo. Ele tem que ser um momento que ele tem que estar entrelaçado para a nossa edificação no tempo presente. Porque quando nós vivemos um presente na presença de Deus, nós temos a certeza de um futuro próspero, de um futuro abençoado. Mas Deus colocou aqui no meu coração versículo, palavras extraídas da palavra de Deus, que mostra que pessoas, eles se comportaram com momentos também voltados para o passado, e eles agiram de forma, conforme o princípio diz assim: eles têm que estar entrelaçados para a nossa edificação no tempo presente. Lá em Lamentações 3, 20 e 21, vamos meditar na palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias 3, 20 e 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Então Jeremias, ele estava passando por uma situação terrível naquele momento.
com a destruição, com o povo sendo levado para o cativeiro, então ele estava no momento de angústia. Mas no versículo 21 ele diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ele, nesse versículo, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outras traduções diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, como nós podemos observar nesse momento, ele está se voltando para o passado. Mas ele está se voltando para o passado para trazer à memória aquilo que dá esperança para ele. Ele estava naquele momento, no tempo presente, ele estava passando por momentos difíceis. Ele estava por um momento que ele disse que a alma dele estava abatida, ele estava triste, mas ele naquele momento ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então naquele momento ele se voltou para o passado para trazer: Deus é maravilhoso, Deus pode reverter esse quadro que eu estou enfrentando neste momento, Deus pode restaurar a cidade de Jerusalém. Ele trouxe à memória aquilo que dá esperança, entendendo que Deus era poderoso para refazer aquela situação. Então não sei o que você está passando nesse momento. Muitas vezes você pode estar passando por um momento de tristeza, você pode muitas vezes estar passando por um momento de dificuldade, mas a palavra do Senhor diz assim: traga à memória aquilo que te dá esperança, que você possa trazer à memória, voltar as coisas maravilhosas que Deus já realizou na sua vida, que você possa voltar analisar a palavra de Deus, que Deus ele é poderoso para fazer vir à existência aquilo que não existe, seja qualquer situação que porventura você esteja enfrentando, para Deus nada é impossível. Então nesse momento Jeremias ele se voltou para o passado, mas para sua edificação no tempo presente. Ele estava triste, mas ele voltou. Deus é poderoso. Deus tirou, trazendo aqui um exemplo que porventura ele possa ter voltado à sua mente. Deus tirou o povo lá do Egito, Deus operou maravilhas, Deus tirou aquele povo que estava na escravidão, mas Deus foi lá e tirou da mão forte de Faraó. Então a mente dele voltou-se para Deus, voltou para o que Deus tem poder de fazer. Amém? Então, que seu passado não seja momentos para te trazer tristeza. Se você for refletir sobre o passado, mas começou a ficar triste, pare. Voltou-se para o passado, mas aquele passado ele traz desânimo, pare de pensar no passado. Voltou-se para o passado, mas aquele passado faz você viver mais triste do que você porventura esteja vivendo. Pare de pensar nesse passado, mas pense no passado que te traga esperança. Amém? Outro versículo que nós podemos analisar, que está lá em Salmo 103, 2. Salmo 103, 2. Quando o salmista ele também refletiu sobre o passado, mas de forma para sua edificação no tempo presente. Amém? Salmo 103, 2 diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então o salmista, ele naquele momento, ele estava falando para sua alma. Eu não sei porventura, eu não sei o que é que ele estava sentindo naquele momento, mas ele chegou e ordenou para a sua alma: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então quando ele fala, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, ele faz com que sua alma se volte para o passado, para trazer à memória, para voltar-se para os benefícios que Deus realizou na vida dele. Então ele naquele momento ele estava também se voltando para o passado, mas com o objetivo de trazer edificação para a sua vida no tempo presente. Amém?
Então, que nós possamos, como diz o princípio 2, quando nós nos voltarmos para refletir sobre o passado ou sobre o futuro, que isso é inevitável, nós vamos, em algum momento da nossa vida, nos voltar para refletir sobre o passado ou sobre o futuro, mas este momento deve estar entrelaçado para a nossa edificação no tempo presente. Se for pensar no futuro, mas ali vai trazer angústia, não se dedica sua mente a ser preenchida com essas coisas. Em Filipenses 3, do 13 ao 14, Paulo também nos orienta. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, eu estou aqui no 4, por isso que eu estava lendo aqui e o texto não batia, né? Que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele se esquecendo das coisas que atrás ficam. Exemplo, as coisas que, porventura, você vivia no passado, você vivia praticando, você esquece essas coisas, mas ele diz assim, avançando para as que estão adiante de mim, avançando para as coisas que estão no futuro, porque a palavra do Senhor diz assim que Deus tem preparado uma nova Jerusalém para cada um de nós, para todo aquele que realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava dizendo que nós temos que esquecer das coisas que atrás fica. Ele está se referindo às coisas que muitas vezes são desagradáveis a Deus, muitas coisas que muitas vezes ele praticava que errava contra Deus, mas ele dizia essas coisas e para a questão adiante. Amém? Esse é o segundo princípio. Vamos agora entrar no terceiro princípio, que diz assim: nossas atitudes no tempo presente, na presença de Deus, irão nos proporcionar experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quer dizer, tudo aquilo que nós praticarmos no tempo presente, se for na presença de Deus, for conforme a vontade de Deus, nós iremos experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Isso é certo, que o sobrenatural de Deus virá sobre as nossas vidas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele orientando os seus discípulos, ele chegou para os seus discípulos: vocês têm que permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então ele deu uma ordem para os seus discípulos: vocês não podem sair a pregar da forma como vocês estão, vocês têm que permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestido de poder. E qual foi a postura dos discípulos naquele momento? Eles não simplesmente ficaram nas suas casas, esperando, acomodados, a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Mas eles permaneceram em oração, eles permaneceram em comunhão, eles permaneceram no partir do pão, eles permaneceram uma vida de consagração a Deus. Então, aquela vida de consagração a Deus estava no tempo presente dele, ele estava vivendo aquilo, ele estava vivendo aquele momento, na presença de Deus, buscando, se enchendo de Deus a cada dia. Então, a cada dia eles buscavam mais e mais ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam naquele dia de Pentecostes, diz que eles foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a vida de cada um deles. Eles foram revestidos. Então, as atitudes dele no tempo presente
quando ele estava numa vida de consagração a Deus, quando ele estava na vida de buscar a Deus, proporcionou que ele viesse a experimentar aquele sobrenatural de Deus lá em Pentecostes. Então, irmãos, que nós possamos a cada dia dedicar o nosso presente na presença de Deus, porque o sobrenatural de Deus vai vir sobre as nossas vidas, assim como veio na vida dos apóstolos. Diz que de uma forma tremenda, diz que os apóstolos andavam até as sombras dele, as pessoas se chegavam próximo das sombras dele e era curado pelo poder que havia através do Espírito Santo na vida deles, porque eles viviam uma vida presente de consagração a Deus, viviam uma vida presente de buscar ao Senhor a cada dia. Teve um momento que chegou até uma situação que muitas vezes poderia até tirar a visão dele. Chegaram a situação que diz: as viúvas estão precisando de apoio, precisando de ajuda, vocês têm que fazer algo para não deixar as viúvas desamparadas. Olha a postura deles, olha como ele tinha princípios formados na vida dele. Ele diz: nós vamos cuidar da viúva, nós vamos cuidar sim. Eles levantaram homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens que se dedicaram àquele trabalho, mas ele disse: nós temos que nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque ele sabia que a oração, o ministério da palavra, era o que iria fazer com que ele viesse a experimentar o sobrenatural de Deus, viesse com que vidas viesse ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver na igreja primitiva, diz que as pessoas caíam na graça da igreja. As pessoas olhavam para a igreja e diziam: eu quero experimentar desse Jesus Cristo maravilhoso que esse povo estão experimentando. As pessoas viam a glória de Deus, viam o poder de Deus através da vida dos apóstolos, porque eles viviam uma vida presente, dedicada à consagração ao nosso Deus. Amém? E vamos ver outro versículo que está lá em Josué 3:5. Essa passagem é muito interessante. Ela nos fala do momento presente e ela nos fala aquilo que nós vamos experimentar. Amém? Josué 3:5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué chegou para o povo, chamou o povo a atenção disso: santificai-vos, consagre ao Senhor, busque ao Senhor, dedique ao Senhor, porque é certo que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. E essa palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E que nós possamos, assim como Josué disse, assim, santificai-vos, que ele está falando no tempo presente, no hoje, agora. Santifique ao Senhor, busque ao Senhor, dedique ao Senhor, se consagre ao Senhor, que é certo que Deus fará maravilha no meio das nossas vidas. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou em meu coração, que nós possamos meditar a cada dia na palavra do Senhor. Que Deus esteja aplicando essa palavra no coração de cada um de nós. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. E vamos estar fazendo oração, agradecendo a Deus pela esta oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém?